Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma edição de Democracia em Debate com o nosso convidado residente, o Dr. António Cunha, deputado eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, pelo PSD à Assembleia da República. Doutor, agradeço desde já a sua presença em mais uma edição da Democracia em Debate, esta semana com uma agenda bastante preenchida e com um tópico, um tema que tem, seguramente um tópico que irá se fazer ainda correr muita tinta e que teve como epicentro este último fim de semana portanto, a alfândega na cidade do Porto. Estou-me a referir à Cimeira Social do Porto. Doutor, poderíamos começar por aí. Que balanço é que faz desta Cimeira Social? Uma Cimeira Social que juntam vários atores e agentes de instituições, agentes políticos e instituições europeias. Houve inclusive um documento final que foi assinado, um compromisso, digamos, uma espécie de um compromisso pelos vários agentes. Que conclusão e que resultados é que acha que gostaria de relevar nesta e que saíram desta Cimeira Social do Porto? Ora, muito boa noite, Miguel, boa noite também aos nossos espectadores. Sim, ora bem, relativamente à cimeira que aconteceu no fim de semana passado no Porto, começar por dizer que não teve grande impacto na comunicação social europeia. Portanto, e sinceramente vamos ver que resultados é que trará. Agora, aquilo que se chama a Declaração do Porto, que foi adotada pelo Conselho Europeu Informal, representa efetivamente um compromisso social em que os parceiros que subscreveram três grandes objetivos para 2030, que estão definidos no Plano de Ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais da Comissão, em que, primeiro, propõe-se que pelo menos 78% da população entre os 20 e os 64 anos deverá ter emprego. Depois, pelo menos 60% de todos os adultos devem participar anualmente em ações de formação, portanto, um foco muito grande aqui na formação e na aprendizagem ao longo da vida. E, por último, que o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social que deve diminuir pelo menos 15 milhões, incluindo aqui pelo menos 5 milhões de crianças. É evidente que temos de nos congratular com a indicação destas três metas que constam no plano de ação da Comissão Europeia. Mas devemos aqui lembrar que a meta relativa à redução da pobreza é menos ambiciosa do que aquela que foi indicada, por exemplo, na Estratégia Europa 2020, ou seja, há uma década. Porque, reparem, a União quer tirar 500 milhões de europeus da pobreza. Destes, como eu disse há pouco, são 5 milhões. Reparem, há uma década, na Estratégia Europa 2020, o objetivo era tirar 20 milhões de pessoas da pobreza. Portanto, se as metas de 2010 previam um corte da pobreza em 25%, agora a ideia é fazer descer o número de europeus pobres em apenas 16%. Não me parece aqui que haja assim grande ambição. Porque, reparem, só em 2019, estamos a falar antes da pandemia, havia 92,4 milhões de pobres na União Europeia. Portanto, uma em cada 5 pessoas da União Europeia são pobres. É um número exorbitante, doutor. Diga? Eu perguntava-lhe, doutor, é um número assustador. É um número assustador. Reparem, se não estou em erro, com a saída do Reino Unido, nós andamos ali à volta dos 416 milhões de pessoas. Repare, são 92,4 milhões de pobres na União Europeia. É muita gente. Como eu disse há pouco, é um em cada 5 é pobre. E era expectável, doutor, no que toca, peço desculpa interromper, no que toca à erradicação da pobreza a nível europeu, seguramente um flagelo social que abrange vários países do espaço europeu, era expectável que a União Europeia e os agentes políticos fossem mais além? Porque, repare, Miguel, a cimeira foi, como se costuma dizer, foi muito proclamatória, não é? Portanto, isto relativamente à pobreza, que é algo que nos afeta enquanto sociedade, e aqui refiro-me sociedade europeia, que é o que está aqui em causa, é um assunto que nos deve merecer toda a atenção, não só porque quem infelizmente vive na pobreza vive ou sobrevive, não é? Vive com muito pouco, mas também porque é um retrato da ambição de um país
não é? Que é o nosso caso, que caminha para ser um dos mais pobres da Europa. Isto é gravíssimo. Portanto, eu nunca me esqueço tinha 17 anos, na altura em que Portugal aderiu à então CE, a Comunidade Económica Europeia, em que um dos objetivos era desenvolver o país para que fosse um país rico, em que as pessoas vivessem bem, que houvesse emprego, que houvesse trabalho de qualidade, etc. Mas o que é facto é que a pobreza permanece hoje como o principal fator de exclusão social em Portugal. Não sendo o único caso, infelizmente, é o mais relevante. E depois há uma outra questão aqui muito importante também, que tem estado, digamos, a ser muito falada, que é a pobreza também exclui, aliás, a pobreza exclui mais do que a própria raça, o género ou as qualificações, ou o sítio onde nascemos. Não é? Portanto, é por isso que quem nos governa deve concentrar esforços num combate sério, estruturado e sem demagogias à pobreza. Porque as desigualdades e a pobreza não têm que ser uma inevitabilidade. E voltando aqui à Cimeira do Porto, portanto, era preciso, nós europeus, precisávamos aqui de ouvir respostas que nos permitissem progredir, em vez de, digamos, de pseudo-soluções que podem vir a criar falsas expectativas. Por isso é que eu disse que foi uma cimeira muito proclamatória. Portanto, eu arrisco-me aqui a dizer que, relativamente a este assunto, e também se calhar como tantos outros, os portugueses precisam que se lhes falem de propostas concretas. Não é? Repare, o otimismo socialista é, de facto, neste caso, é irritante, porque não tem cabimento este otimismo que a Cimeira foi um sucesso em termos de organização. Veja-se, a principal líder europeia não veio cá sequer. Portanto, como é que se pode ter uma visão assim tão longe da realidade? Mas uma coisa, porquê? Porque isto para dizer que, na prática, é uma declaração, não é? Cuja efetividade tem de ser garantida pelos governos nacionais dos Estados-membros. Portanto, nós sabemos que essas, só para dar aqui mais uma nota, nós sabemos que estas iniciativas da Comissão Europeia são iniciativas não legislativas e, por isso, não são vinculativas. Doutor, percebi que este documento ficou, na sua ótica, ficou aquém daquilo que seria expectável e tendo em conta, portanto, até que a necessidade de preparar aquilo que são as respostas no período pós-Covid, mas queria-lhe perguntar, considera que há aqui pilares que de alguma forma o documento também estão plasmados no documento final desta Cimeira Social, nomeadamente a questão das qualificações, portanto, a aposta nas competências. Portanto, são pilares também fundamentais da sua ótica, doutor? É evidente que são pilares fundamentais. Agora, o que nós temos que realçar aqui, que eu gostaria de realçar, é que na prática a União, neste caso, não tem nenhum mecanismo eficaz para controlar e garantir a sua aplicação nos Estados-membros. Por isso é que porque isto é muito proclamatório. Porquê? Porque as políticas sociais são políticas nacionais. Ou seja, pode-se criar o risco de se estar a criar uma ilusão e falsas expectativas quanto a uma Europa social que depois não se consegue cumprir. Portanto, este risco de não cumprimento é enorme, até porque nós sabemos todos que é preciso agir e com muita urgência. Veja só o tempo, a propósito da famosa bazuca europeia, ao tempo que estamos a discutir o modo como chega o dinheiro, etc. E vemos que o discurso do próprio primeiro-ministro, e nós vamos agarrar nisso mais tarde num outro programa, o porquê de mais de 1000 páginas terem sido escondidas ou, digamos, omissas na aprovação do PRR. Porquê? É evidente que a União Europeia, principalmente os países frugais, e aqui os frugais não quer dizer que sejam forretas, uma pessoa frugal é uma pessoa que é poupada, gasta o dinheiro na devida medida daquilo que é necessário, estão a dizer isto. Muito bem, o dinheiro chega,
ao vosso país, mas é preciso cumprir isto e isto e isto. Isto tem que ser entendido como uma oportunidade, não como algo negativo. Porque das duas uma, ou nós, efetivamente, com esta bazuca damos, digamos aqui, um lanço para nos projetarmos num futuro mais coeso, mais social, economicamente mais rico, para que as pessoas possam efetivamente ter melhores ordenados, melhores condições de vida, melhores empresas, etc. Ou então nós, como eu disse há um bocadinho, nós por este andar estamos a caminhar para sermos o país mais pobre da Europa. Aqueles 10 países que entraram depois de nós em 2004 já nos ultrapassaram no PIB per capita. Portanto, nós temos é que arregaçar as mangas e temos que nos livrar da dívida brutal que está em cima de nós, que já vai em 137% do nosso produto interno bruto. Isto é uma brutalidade. Não há país que aguente isto durante muito tempo. E estamos com muita sorte, porque os juros estão baixíssimos. Porque se os juros aumentam, isto vai ser uma desgraça. São indicadores seguramente preocupantes, doutor. Doutor, deixe-me introduzir o segundo tópico, o segundo tema. Não, meu amigo, só para Sim, dizer uma coisa, que não foi tudo negativo, eu não queria usar a palavra negativo, mas eu queria destacar aqui também algo que este governo fez, e bem, do meu ponto de vista, que foi a Cimeira União Europeia-Índia. Portanto, para mim, foi a melhor proposta e a melhor escolha que o governo fez. Porquê? Porque, repara, quem é que, na União Europeia há 28, quem é que mantinha, digamos, entre aspas, a Índia do lado de cá? Era o Reino Unido. E, portanto, com o Brexit, portanto, com a saída do Reino Unido da União Europeia, é preciso, digamos, que reconstruir as relações com a Índia. E Portugal nós temos uma grande comunidade indiana, aliás, o próprio primeiro-ministro pertence a essa comunidade. Temos que ter em conta que a Índia é um gigante tecnológico, para além de ser um gigante em termos de população, não é? E, portanto, sabemos que, em termos económicos, a Índia vai ter um grande papel para quê? Para nos libertar do jugo que é a China. E, portanto, acho que foi uma cimeira oportuna, foi uma aposta inteligente, até porque ter sido Portugal o principal interlocutor. Portanto, isso para mim foi bastante positivo. Muito bem. Doutor, passemos então ao segundo tópico, que tem a ver precisamente ontem com o novo banco, uma questão que já foi retratada aqui no Democracia em Debate, mas ontem o Luís Filipe Vieira, presidente do Sport Lisboa e Benfica e presidente da Promovalor, esteve na Comissão Eventual de Inquérito ao novo banco, com algumas afirmações. Gostava de ouvir também o seu comentário a propósito desta audiência ao presidente da Promovalor, Luís Filipe Vieira, com algumas afirmações. Doutor, permita-me só destacar uma outra. O Luís Filipe Vieira diz que não estaria, portanto, a ser ouvido se não fosse, por exemplo, uma das intervenções que ele fez, uma das observações foi esta: não estaria aqui se não fosse presidente do Sport Lisboa Benfica. Tem uma outra observação curiosa que tem a ver com o facto em que diz que tem negócios, uma boa reforma, vive bem, entre outras alusões. Doutor, aquilo que era expectável, aquilo que de alguma forma que a análise é que faz da intervenção do presidente da Promovalor nesta comissão eventual de inquérito? É uma coisa muito, muito rápida. Relativamente à segunda parte da sua questão, ainda bem que Luís Filipe Vieira vive bem. Relativamente ao Benfica, faço aqui uma declaração de interesses. Não sou benfiquista e não vou falar em Luís Filipe Vieira por ser benfiquista. Estou aqui a falar do Luís Filipe Vieira porque ele veio prestar contas à Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco. E uma coisa é certa, e porque é se não estou a ver, é o segundo devedor, o segundo grande devedor do extinto BES. Agora, uma coisa é certa, em cerca de 5 horas de audição, nós ficamos a saber como é que se faziam os negócios imobiliários no tempo do Banco Espírito Santo. E constatamos uma outra coisa, é que compensa dever muito, mas muito mesmo aos bancos. Porque se eu ficar a dever, e isto não é só pelo Luís Filipe Vieira, mas por todos os outros que já por cá passaram em audição. Se eu ficar a dever 500 euros ao banco, meu Deus, eu tenho um problema sério. Nem posso pedir um empréstimo para comprar o que quer que seja. Mas se eu ficar a dever uns milhões valentes,
sabe para quem é que passa esse problema? É para os contribuintes. E, portanto, Luís Filipe Vieira, efetivamente, é o segundo grande devedor do Banco Espírito Santo. Não é? E o novo banco já estou a perder cerca de pelo menos 180 milhões de euros. Mas repare, que conclusão é que nós chegamos perante isto tudo? Quer dizer, Luís Filipe Vieira é um vencedor. Isso é. Portanto, no meio de tantas perdas, ele até ficou a ganhar. Ao que parece, o fisco até lhe vai devolver mais de 2,5 milhões de euros. E repara uma coisa, Miguel, o nosso país, nas últimas décadas, tem sido isto. Tira ao contribuinte para pagar o regabof dos outros. Portanto, dos outros, os de colorinho branco. Não é? E, portanto, não é de espantar, como eu disse há bocadinho, que a nossa dívida também já vá nos 137%. Não é de espantar que na última década e meia os contribuintes já terão injetado nos bancos todos mais de 25 mil milhões de euros. E, portanto, ainda por cima, referindo-me agora aqui ao novo banco, é um banco que está ao luxo de pagar prémios milionários aos seus gestores. E eu pergunto, porquê? Será que, em termos de gestão, é normal ter prejuízos? Ou será que é porque alguém, neste caso os contribuintes, é que irão pagar a fatura? É evidente que a resposta aqui é óbvia. Isto calha sempre a quem? A quem menos pode. A quem menos pode, que somos nós os contribuintes, porque temos que pagar impostos. E repara uma coisa, não são impostos diretos para pagar o novo banco, são impostos em tudo que é algo que é transacionável. Ou se não for transacionável, aplica-se uma taxa. Eu não tenho peso nenhum em dizer que este governo é o governo das taxas, das taxinhas e dos taxões. E se implicar a família, melhor ainda, não é? Portanto, eu sinceramente, com este tipo de atitude perante aqueles que mais podem, mas que também são aqueles que mais devem, o Estado, o governo, agacha-se sempre perante os donos disto tudo. Isto não pode ser, isto tem que dar uma volta. Deixe-me só para terminar este tópico, colocar esta questão. Considera que a Comissão Eventual de Inquérito que está a decorrer ao novo banco e os sucessivos protagonistas que têm sido chamados e que têm passado pela Comissão Eventual de Inquérito, esta comissão irá chegar a algum lado na sua ótica? Os vários protagonistas que foram lá, o tipo de argumentação e de respostas que deram, considera, e só para finalizar este tópico, doutor, que esta comissão irá conseguir tirar algumas conclusões? Miguel, eu sinceramente tenho esperança que sim, que vá tirar algumas conclusões em benefício de nós todos, dos contribuintes e do nosso país, como é óbvio. Porque senão também não estariam aqui a fazer nada. Agora, perante o leque de alguns que se dizem grandes empresários, que eu se fosse empresário, sinceramente, envergonhar-me-ia de ter alguém, meu colega, com a capacidade e a falta de memória de alguns que por cá passam, que são gestores e têm tanta coisa para gerir que nem sabem o que é que estão a gerir. Portanto, isto eu digo-lhe com toda a sinceridade, isto é vergonhoso. É vergonhoso, para não dizer cómico. Reparem, toda a gente viu, a semana passada, perante uma determinada audição, que os próprios deputados e deputadas ficavam ou envergonhados, ou irritados, ou com vontade de rir perante algumas respostas que eram dadas. Mas os nossos empresários são assim? É evidente que não. A grande maioria não é assim. Mas reparem, mas quem é que causa grande impacto em termos de dívidas? São estes. Estes que cá vêm, os tais devedores, porque devem, é como eu digo, eu se ficar a dever 500 euros ao banco, pronto, está tudo estragado. Mas se dever uns milhões largos, eu não sou eu que vou pagar, não está alguém a pagar. Isto não pode continuar assim, não pode. Doutor, passemos às notas finais. Doutor, traz aqui um tópico que tem a ver com um tweet do João Galamba, isto a propósito do caso de Mar e os imigrantes em Odmira. Comentários é que lhe apraz fazer relativamente a esta situação.
João Galamba esteve bem, esteve mal nesta situação, doutor? Aliás, João Galamba esteve muito mal e não é a primeira vez que ele se mete com a comunicação social. Isto só para enquadrar as pessoas, porque nós, pelo menos daquilo que eu tenho ouvido na comunicação social, só vamos ao tweet dele, que efetivamente é o mais importante. Mas o que é facto é que aquilo que está em causa é a resposta de João Galamba a um tweet de um utilizador, que partilhou o link do Sexta às 9, que é o programa da RTP, sobre a instalação dos imigrantes do empreendimento Zemar. E esse utilizador escreveu assim: todas as semanas abro uma garrafinha do João Galamba e sento-me a ver o estrume por ele produzido. Ora bem, quem está em funções públicas e está em altos cargos do Estado, como é o caso dele, ele é apenas e só secretário de Estado, quer dizer, não se pode reagir da forma como ele reagiu. Então, o secretário de Estado adjunto e de Energia vai para uma rede social que é pública, mais do que pública, dizer: lamento, estrume só mesmo essa coisa asquerosa que é ser considerado um programa de informação. Portanto, é evidente que depois João Galamba, ou por aviso, ou porque caiu em si, apagou. Mas repara uma coisa, há aqui uma coisa que, por exemplo, o Jornali nota e bem: Galamba ataca o programa da RTP dias depois de quê? Do próprio António Costa ter criticado Rui Rio, por, entre outras coisas, diz ele, desenvolver relativamente ódio à comunicação social e odiar os jornalistas. O Rui Rio gosta de uma comunicação social e de jornalistas que informem com isenção. Só isso, e isto não é pedir muito. Portanto, agora, nós temos aqui, como eu costumo dizer, um exercício de memória. Isto não é a primeira vez que este secretário de Estado, digamos, faz duras críticas ao programa da Estação Pública, portanto, ao Sexta às 9. Já em outubro passado, ele publicou um texto longo com várias e graves acusações ao programa, quando esse programa abordou a prospeção de delito pela empresa Luz aos Recursos, em Montalegre. Portanto, é evidente que o programa Sexta às 9 tem-se dedicado à informação, não é à desinformação. Portanto, Miguel, nós sabemos que João Galamba tem uma relação conflituosa com a justiça, com a comunicação social e tem-no demonstrado. Agora, eu digo com toda a sinceridade e permito que me faça aqui esta apreciação. Isto é gente que só vê a democracia em sentido único, só para eles. É gente que não convive bem com a opinião dos outros. É gente que se dá mal com a pouca comunicação social, que procura informar e que não se deixa comprar ou intimidar com ventosidades de autoritarismo socialista, não é? Portanto, eu fico espantado como é que António Costa permite que um secretário de Estado, isto já para não falar no ministro, que se deem a estes desplantes, vá lá, porque por muito menos ele forçou a demissão de João Soares já há 5 anos ou 6 anos. Doutor, uma última nota que o doutor nos deixa, que nos traz ao Democracia em Debate, tem a ver com os pagamentos em atraso ao Serviço Nacional de Saúde. É assim, não é, doutor? Exato, é para dar, portanto, aqui uma pequena nota final, que não é por ser final, que não é menos importante, mas desde o início do ano que os pagamentos em atraso no Serviço Nacional de Saúde aos fornecedores externos estão a aumentar. E de acordo, basta ir ao portal do SNS para sabermos que em março o valor das dívidas vencidas há mais de 90 dias estava, imaginem, em 317 milhões de euros. Ou seja, isto é um aumento de 50% quando comparado com o valor de janeiro. Um aumento significativo, doutor. É significativo, portanto, passamos de 211 milhões em janeiro para 317 milhões em março. Portanto, e só para dar aqui uma nota mesmo para acabar, em março deste ano, o total da dívida do Serviço Nacional de Saúde aos fornecedores
estava em 1.723 milhões de euros. Portanto, é um valor que engloba também as faturas que ainda estão dentro do prazo, dos prazos acordados e a dívida vencida. Portanto, isto é muito dinheiro e os empresários, como é que com 1.723 milhões de euros, né, é evidente que não é tudo a um fornecedor, é óbvio, mas este dinheiro faz falta às empresas, faz falta aos empresários para reporem estoques, para pagarem ordenados, etc, etc, etc. Mas parece que o Estado não está muito preocupado com isso. Muito bem, doutor, ficam as notas finais, como sempre pertinentes. Doutor, agradeço a sua presença em mais uma edição do Democracia em Debate. Desejo-lhe uma boa semana. Muito obrigado, Miguel. Muito boa noite e obrigado. Aproveito para nos despedir aos espectadores. Uma boa semana. Protejam-se. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.